Bem-vindos mais uma vez ao programa Pra Que Contabilidade? Como todos vocês já sabem, é um programa que eu faço entrevistas com pessoas ilustres e esse convidado para esse ano, 2025, não poderia ser nem menos do que Pai Rafael, que fiz o convite, foi muito grato de ter sido pronto atendido. E ele está aqui conosco hoje quero que ele se apresente para a gente poder dar sequência no nosso bate-papo. Tudo bom, Rafael? Como é que estamos? Fico muito agradecido pelo convite que eu fiz e você prontamente nos atendeu, para que a gente possa abrir todos os caminhos aí, principalmente na questão da religião, né, que todo mundo pergunta, né? Eu queria que você fizesse a apresentação, né, para todos. Bom, primeiramente agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né, participando aí de mais um podcast. Para gente que é líder religioso, é muito gratificante, né, tá participando, tá falando sobre a nossa religião, né, dar voz à nossa religião. Então, para nós é muito satisfatório, né, ainda mais sendo visto, sendo reconhecido todo o trabalho que a gente faz, toda a dedicação que a gente faz diante da espiritualidade, né? Então eu só tenho que agradecer pelo convite. Bom, pai Rafael, né? Tenho 40 anos de idade, sou pai de 2 meninos, casado, né? Certo. Com a minha mãe pequena da casa, Priscila. Ok. Bom, tô aí na jornada já praticamente desde criança, né? 30 anos aí já dentro da religião, na prática espiritual mesmo, desde os meus 10 anos de idade, 8 anos eu já comecei, para falar a verdade, a trajetória, né? É de família, então, já seu pai, a mãe, como é que foi isso? Exatamente, isso já vem, esse barco já vem através do meu pai, né? Do meu pai carnal, que sempre praticou a religião, foi um bandista, foi candomblessista, teve, né, sua passagem pelo candomblé, a sua iniciação, e através disso eu acabei dando continuidade, né? Tem a minha irmã carnal também, que é a Cláudia, né, que hoje está junto comigo no terreiro, certo. Me ajudando em todas as formas lá. Então, através até dela, né, que me pegou na mão quando criança, me levou no terreiro, né, falou, vamos lá tomar um passe e tudo. Ela é sua irmã mais velha? Isso, minha irmã mais velha. E aí, através dela que eu comecei a frequentar, comecei a participar, comecei a trabalhar em terreiro, a desenvolver, né? E a partir daí eu não parei mais. E nesse período já era Umbanda ou era Candomblé ou havia uma mistura? Porque Umbanda. hoje existe, né? Sim. Toda essa... Quando eu comecei, quando eu era criança, era Umbanda, Tá. né? Era uma Umbanda bem enraizada mesmo, sabe? Uhum. Que hoje é até difícil a gente se ver, né? Dentro das vertentes aí religiosas na questão da Umbanda. Sim. Então, mais ou menos até meus 15, 16 anos, eu fiquei bastante na Umbanda, né? E depois que eu comecei a obter conhecimento pelo Candomblé. Tá, aí foi praticante. Isso, aí eu entrei no Candomblé, na verdade, por conta de uma situação que eu tive com Exu. Sim. Né? Onde Exu veio, que no caso é o Exu do Lodo, né? E me derrubou, veio mesmo, tinha uma cobrança muito grande. Aí já era no Candomblé, na Umbanda você ainda não tinha esse conhecimento, esse contato maior. Eu comecei a ter esse contato através do Exu do Lodo, tá. Né? Com o Candomblé, né? Aonde até minha irmã carnal me levou até um pai de santo que ela já vinha se cuidando. E aí, a partir daquele dia em diante, eu comecei a me cuidar e a conhecer mais o Candomblé. Certo. Mas sempre praticando a Umbanda. Sempre cultuando o caboclo, sempre cultuando preto velho. Toda né? a parte de esquerda, né? Como dizem, né? Exatamente. E aí, de lá eu fui levando os dois paralelo, né? Conhecendo bastante conhecendo também a Umbanda, fui crescendo, fui evoluindo, fui estudando, fui aprendendo, fui me desenvolvendo, até chegar onde eu tô, né? Mas não foi conflitante, assim, pegar essas duas linhas, né? Porque são diferentes, né? E
e muitas vezes complexas, né? É, Muitas dedicações, é claro, as duas, né? Óbvio. assim, na verdade, pela pouca idade que eu tinha, né? Essa falta de amadurecimento e por ter essa cobrança espiritual, né? Conforme o jogo falava que eu tinha que ser pai de santo, que eu ia Uhum. ter que fazer minha iniciação, ficou um pouco mais difícil, né? A gente Tá. fazer essa compreensão de estar. Porque assim, minha paixão sempre foi a Umbanda. O jogo que você fala de Búzios. É o jogo de Tá. Búzios, tá? É oracular de Búzios. Uhum. Então, assim, minha paixão sempre foi Umbanda, Tá. né? Só que tinha essa cobrança do candomblé, né? De ser pai, de ser babalorixá, de cuidar, de fazer iniciações, enfim. Então, diante da idade que eu tinha, né? Se torna mais difícil, sabe? Você ter Sim. essa responsabilidade Muito cedo, né? muito cedo, de estudar, e aí você ter as suas limitações porque você não poderia sair muito, né? Você não podia Uhum. se divertir, aproveitar, É a entendeu? Então juventude, né? isso te limitava muito, né? E aí a questão de estudar, a questão de aprender, realmente foi muito difícil para mim, né? Mas assim, o Rafael, de qualquer forma, na condição de quanto mais novo, melhor o aprendizado, e não seria um ponto mais positivo, né, para quem está iniciando na religião, por ser novo, ter essa força? Olha, É o por, que a maioria diz, né? sim, por experiência minha, tá? Pode, na teoria, as pessoas falam que é um pouco mais fácil, mas nós somos seres humanos. Uhum, Nós temos vontades, entendeu? sim, E assim, numa adolescência, praticamente, você quer sair, você quer se divertir, é você quer natural, né? namorar, você quer, sabe, aproveitar a vida, né? E Certo. você tomar uma responsabilidade tão grande, uma cobrança tão grande dentro da espiritualidade, onde te limita, você se sente um pouco sufocado. Uhum. Você se sente um Seria pouco preso. aprovação, Provavelmente podemos dizer sim, isso. isso. Seria aprovação. Então, isso causou assim um certo. Afetou um pouco ali no momento meu emocional, realmente, do que eu iria querer para minha vida, né? Entendi. Então, isso foi aonde trouxe. Como é que eu posso te explicar melhor? Conflitos, né, internos Uhum, comigo e essa questão também do estudo, né? Porque, meu, claro, religião, a gente vai estudar eternamente, a gente vai morrer sem saber de tudo, sim. mas é aquilo que você falou, levar os dois paralelo, para mim foi muito difícil, entendeu? Entendi. Foi muito difícil. E naquela época, porque a Umbanda e o Candomblé não tem uma cartilha, né? E Uhum, aquela época, pela falta da internet, não se tinha muita informação, né? sobre, né? Sobre a religião. Então, era vivência de terreiro. Certo. Então, aquela época lá, você tinha que estar mais dentro do terreiro para você aprender. Podemos dizer que seria assim a melhor época, então, Sim, seria a né? melhor Para o época. Nessa aprendizado e questão, tudo. sim. Mas aí entra aquela outra questão, né? Você Hum, estava mais dentro do terreiro e você não conseguia esqueci. aproveitar a sua vida, entendeu? Como eu digo, né? A dedicação, né? Sim, Ela dedicação. é bem complexa, né? Sabendo assim, né? De que você viria, né? Tenho os nossos é, as pessoas que nos acompanham fizeram até mandar algumas questões, né? Eu também havia esboçado alguns itens para para lhe questionar, né? Para perguntar, e eu queria que você dissesse, né, o seu ponto de vista em relação a isso, né? Uma delas, Rafael, seria o seguinte, né? Ainda hoje é comum ver terreiros com imagem de santos católicos. Esse sincretismo ainda faz sentido a esta ou está diminuindo? Qual que seria a sua opinião? Bom, existem terreiros muito antigos que carregam muito essa raiz, essa base do cristianismo, do catolicismo. Certo. Eu não julgo, mas eu acho que hoje não é mais necessário, né, dentro dos terreiros, a gente ter imagens católicas, Uhum, né, estar apegado ao cristianismo, sim. porque sabemos que naquela época a gente sofria muita opressão por causa da religião, né, isso vem através dos escravos até, que de repente, para cultuar sua fé, né, diante aos seus líderes,
que obrigavam eles a se converter para o cristianismo, né? A se batizar. Então, eles pegavam essas imagens ali no momento que eles estavam de descanso, para cultuar sua fé. E quando seus líderes chegavam, achavam que eles estavam rezando para o santo católico. E na verdade não, né? Eles estavam cultuando ali a religião deles, o que eles acreditavam, né? Então, diante disso, eu acho que como as coisas estão mudando muito hoje, nós estamos mais abertos, né? Apesar de sofrer muitos preconceitos, apesar de ter muita perseguição ainda, eu acho que não há mais necessidade de os terreiros terem as imagens católicas, né? Eu Como acho em que outra religião não existe ele não isso existe. e as pessoas acham isso extremamente normal, né? E não Exatamente. porque achar normal na religião, né? É Seja Umbanda ou no porque Candomblé. eu acredito que quanto mais a gente carregar as imagens africanas, tá? Mais chances a gente tem de quebrar esse preconceito, sabe? Certo, De sair dessa casinha. Então eu acho que hoje os terreiros não precisam disso, tá? Os entendi. terreiros acho que precisam abrir um pouco mais a cabeça, abrir um pouco mais a mente. Às vezes tem sacerdotes que são apegados assim, mas eu amo Nossa Senhora Aparecida, São né? São Sebastião, Sebastião, por aí São vai. Jorge. Eu não vejo problema nenhum você ter uma imagem dessa dentro da sua casa, sabe? Ou um espacinho ali separado para aquele santo que você tem adoração, mas para um culto, né? Presidente Afro, para um culto que é de resistência, que vem lutando, né, para conseguir espaço, eu acho que os sacerdotes tinham que abrir mais, né, sua mente, sua cabeça referente a isso e começar a colocar imagens africanas, sim, dentro do Dentro do terreiro. terreiro, Eu né? acho que isso é uma resposta, né, para nossa religião e para as pessoas que de fato interferem demais na questão do preconceito, né, do racismo aí religioso. Ah, isso aí é assunto assim para a eternidade, né? Sim. Uma outra questão é se a Umbanda existe algum livro sagrado, né? Ou alguma base escrita, porventura, semelhante à Bíblia, né? Ou coisa que o Uhum. valha. É, caso obtenha, eu queria saber mais sobre essa religião, onde que as pessoas podem encontrar alguma coisa que seja de fato mais preciso ou bem próximo do que realmente é, porque hoje a internet acaba desviando, né, muito o assunto, cada um fala uma coisa. Na medida que os anos vão se passando, as situações vão mudando, cada um dá o seu jeito, e aí, sem perceber, a situação já é outra. É como aquela história do telefone sem fio, né? Conta uma história, daqui a pouco já está totalmente diferente. Existe algum local específico, ou pelo menos mais confiável, de histórias que a gente possa ir à procura, né? Eu citei o exemplo como a Bíblia, porque é uma coisa que todos conhecem, né? No caso da religião, dentro dela. Então, dentro da nossa religião não existe uma cartilha, Uhum, né? Um apontamento do que devemos seguir ou não seguir. certo. Né? Muitas pessoas buscam, é, muitas pessoas buscam, no caso assim, pergunta muito sobre livros, sobre sites na internet. Existem alguns livros bons que possam te passar alguma informação. Certo. Mas eu acho que a melhor cartilha que possa existir hoje para aquele que quer entrar na Umbanda, no Candomblé, para aquele que quer aprender sobre a religião, é o terreiro. É vivenciar o terreiro, Uhum, é estar dentro do terreiro. Eu acho que essa é a melhor resposta. É como você disse, Nilton, a internet hoje, ao mesmo tempo que ela favorece muito a nossa religião, ela pode ser também prejudicial, né? Por causa de algumas pessoas irresponsáveis dentro da nossa religião. tá. Mesmo que essas pessoas sejam apenas não iniciantes que queiram entrar, mas assim para conhecimento, para que apenas vá em visitações, isso seria mesmo assim é importantíssimo É que a pessoa importante. conheça. É importante porque é aquilo que eu falo, a vivência é tudo. É Uhum, experiência, é ok. aprendizado, né? Cada dia é um dia.
Certo. O meu caboclo fala muito sobre isso. Cada dia é um dia. Cada dia é uma experiência, cada dia é um aprendizado. E não tem como você aprender, cultuar uma fé de longe, Sim. né? Ler um livro, sabe? Ou ver algum site, alguma busca lá no Google e falar, Sem estar agora presente, né? eu tô entendendo, né? Existem vários pontos de vista. É importante, eu sempre falo que é muito importante as pessoas conhecer também diversos terreiros, né? Sim. Existem diversas doutrinas aí dentro da nossa religião, então isso é importante para ela tirar uma base daquilo que ela Uhum. vai gostar mais, vai vivenciar mais, vai querer aprender sobre, né, aquela doutrina. Tá. Então é muito importante essa questão da vivência no terreiro. O que eu percebo é que muitas pessoas, né, isso é uma opinião pessoal, que elas ficam com receio de frequentar o terreiro, coisa do gênero, porque elas acham que na medida que elas iriam com mais frequência, embora elas não queiram participar diretamente, mas elas acham que algo vai puxá-las para que ela acabe entrando na religião. E isso muita gente não quer e por isso acaba se afastando, né, desse conhecimento que você comentou. Você acha que isso de fato pode estar ocorrendo também? Pessoa com medo de frequentar porque se eu for lá, daqui a pouco eu tô lá dentro, mas eu não quero, eu tenho medo. Tudo isso não acontece? Olha, eu vou falar de casos que já apareceram para mim, tá? Sim. De sacerdotes, né? Pais ou mães de santo, de quando o consolente começa a pegar firme, falar sobre essa necessidade espiritual, né? Eu acho válido a gente falar sim da necessidade espiritual que a pessoa possa seguir, mas eu acredito que ela tem que ter o livre arbítrio para ver se realmente é aquilo que ela quer para a vida dela. Certo. Mas existem sacerdotes que ameaçam, que Uhum. falam, se você não entrar, se você não cultuar, se você não praticar a espiritualidade, você vai Vai acontecer adoecer, isso, você isso, vai isso. morrer, você Uhum. vai. E eu não é bem por aí, né? Tá. Sabemos que não é bem por aí. Então acredito que isso vem de muita irresponsabilidade de sacerdotes. Mas também não tem aquela condição que, isso eu estou dizendo pelo candomblé que eu sei que existe, né? Na Umbanda você vai me dizer, ou confirmar. Se eventualmente uma pessoa bola dentro do seu terreiro, obrigatoriamente ela teria que fazer o santo contigo, Não, ou isso é mito? mito, mito. Eu sou totalmente contra esse, Certo. por causa dessa questão do livre-arbítrio. Eu acho que ela pode sim ser orientada naquele momento, Uhum. né? Para que ela busque o oráculo, para que ela busque, né, informações sobre aquilo, né? Eu acho que o pai de santo ali tem um dever, ou a mãe de santo, de avisar o que realmente ocorreu, o Sim. que aconteceu, o que ela precisaria fazer, mas deixar nas condições dela, né? De correr atrás, pensar, refletir e verificar se realmente é aquilo que ela está querendo para a vida dela, Ah, entendi. entendeu? Perfeito. Uma citação também, né? A gente iniciou, né, na questão da internet, se ela tem hoje, ela, se ela contribui ou ela mais atrapalha ou mais auxilia nessa condição das pesquisas e etc e tal. Até por questão da IA, se isso não é uma coisa que na religião acaba atrapalhando muito. Olha, como eu te falei agora anteriormente, no meu tempo foi muito difícil, né? Porque não tinha internet, não tinha informações. Eu acredito que a internet agregou muito para nossa religião. Uhum. Agregou muito, demais, assim, Nos aproximou, né? Isso, exatamente. A gente conseguiu expor mais a nossa fé, né? Tá. Se mostrar mais, aparecer mais. Uhum. Acredito que ajudou, assim, muito, 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 todas as vertentes, Candomblé, Quimbanda, Umbanda, agregou demais, continua agregando. Só que, hoje, sacerdotes, né? Pais, mães de santo, tatas, mamas, não estou generalizando 100%, óbvio, Uhum. claro, mas assim, estão usando essa ferramenta de uma maneira errada. Tá. Hoje a gente vê aí nas redes vizinhas aí, pessoas pegando vídeos, sabe, de sacerdotes da religião
e fazendo julgamento, apontando, né? Falando, ah lá, não sei o quê, para conseguir o quê? Seguidores, Seguidores, né? entendeu? E eu acho isso extremamente errado, porque a nossa religião sofre até hoje com perseguição, Uhum. né? A gente sofre ataques até hoje religiosos. E E aí, pesados, né? exatamente. E aí, nós que somos da religião, temos essa ferramenta, de vez de favorecer, né? Fazer algo para favorecer a nossa religião, a nossa voz, as pessoas infelizmente usam de um outro modo e aqueles que também ficam falando muita besteira, né? Uhum. Passando informações extremamente que a gente olha e fala assim, meu Deus, isso é loucura. Eu penso assim, sabe, ô Nilton, se eu tô olhando a rede vizinha lá, e eu não gosto de um conteúdo, eu não sou de acordo com aquilo que o pai ou uma mãe de santo está falando, passo reto. Certo. Você entendeu? Eu não vou curtir, eu não vou comentar, não vou compartilhar, Mas não também vou não falar vai nada. denegrir, né, todo Exatamente, o assunto ao qual está sendo exatamente. cultuado, né? Então eu acho que ao mesmo tempo que a internet ela favoreceu muito, hoje a gente precisa também ter um certo cuidado em usar essa ferramenta, né? Entendi. Porque pode também aos poucos aí, durante um bom tempo aí, estar denegrindo demais a nossa religião. Perfeito. E diz uma coisa, Rafael, até que poucos aqui, porque já viu, né? Qual é a Umbanda que você segue diante de tantas vertentes e o que é cultuado? Você mistura com candomblé? Ou como que você hoje consegue executar, né, todo o seu trabalho dentro do seu terreiro? Ainda existe algo no candomblé que se faz lá dentro da Umbanda, que é onde você atua hoje com mais frequência? Então, lá a gente defende a Umbanda tradicional, né? Tá. Alguns conhecem como Umbanda tradicional, outras como Umbanda popular, tá? Lá nós não fazemos a mistura, tá? Hum. Entre Candomblé e Umbanda. Sou iniciado, tá? No Candomblé, tenho meus fundamentos, sim. Minha casa é estruturada, tá? Para isso? Para isso, mas assim, lá eu procuro não misturar. Tá. Eu, Rafael, pai Rafael, tenho a visão de que Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé. Se Certo. eu um dia for cultuar o Candomblé, eu vou ter um outro chão para isso, tá? Eu vou ter um outro chão. Então a gente defende muito essa Umbanda, aquela Umbanda bem raiz, aquela Umbanda que vem antes de 1908, antes de Zélio de Moraes, né? A gente defende muito essa questão do embranquecimento religioso que obteve a partir de 1908, a partir de Zélio de Moraes, vindo com outras vertentes defendendo essa bandeira. Então, a gente acredita que a Umbanda começou muito antes disso. Sim, Então, a gente entendi. tenta hoje trazer, né, essa informação que está perdida. Muitos já adquiriram, muitos já abriram a cabeça, muitos não têm esse conhecimento. E Uhum. dentro desse conhecimento, pelo menos nós do terreiro, a gente sempre aplica um curso lá de Preto Velho para falar um pouco sobre essa história da Umbanda, de onde começou e quem é esse Que é povo. primordial, né? Que as pessoas tenham Exatamente, conhecimento, né? exatamente. Em relação a nações, né? Um candomblé em si, ele acaba sendo dividido, né? Por nações A, B, C, etc. Na própria Umbanda, existe esse tipo também de divisão ou coisa do gênero com Sim, isso ou não? É mais uma coisa mais tranquila? existe aquela Umbanda Molocô, né, que a gente fala, que faz, né, alguns ritos muito parecidos aí com o Candomblé, Certo. né? Tem a Umbanda tradicional, que é a que eu carrego, tem a Umbanda Sagrada, né? Mas isso seria uma escolha que você falou, eu quero ir por esse caminho, ou foi no seu caso específico, né? O eixo do Lodo que falou, olha, é isso aqui que você tem que fazer e vamos, o caminho é esse. No meu caso, eu estudei algumas vertentes ali, Hum. a visão, né, de cada uma, e dentro dessa visão eu me adequei na questão da Umbanda tradicional, Ah, tá. entendeu? Não foi um pedido Isso, do não, próprio não Exu, foi no um pedido caso. do próprio Exu, tá? E aí a partir disso, né, a gente começa a fazer rituais, cultos, diante daquilo que a gente obteve de conhecimento e do que a gente acredita.
Entendi. E falando nele, né, no caso específico, né, contar um pouco a sua história quando você obteve eh, esse aparecimento, né, esse conhecimento que ele falou, olha, eu estou aqui, vamos fazer isso, e você teve essa percepção e teve esse nome, né, vamos dizer assim, olha, Uhum. eu sou o Exu do Lodo. Como ele se apresentou? Foi no jogo que você descobriu? Eventualmente, ou alguma coisa que já estava, como você falou que foi pego na É, adolescência, foi de uma forma né? negativa, não foi de uma forma muito positiva, né? Sim, Não foi através de um oráculo, foi através da manifestação dele. sim. Eu já estava assim em desenvolvimento, tá? E eu sempre tive uma cobrança de santo muito Que forte. até então você não sabia quem era. O eixo do lodo eu já sabia, Tá. através do meu desenvolvimento, tá? E diante disso, teve um dia que ele me pegou em casa, né? Só que assim, foi de uma tal forma que hoje, né, diante desse século que a gente vive, é uma forma que as pessoas iriam se assustar muito e jamais iria falar que isso poderia acontecer, porque foi uma questão que parecia assim algo relacionado a exorcismo. Eu fiquei numa cama, né? E eu assim, tiveram que me segurar, assim, segurar as pernas, o braço, para me debater. Meu pai estava trabalhando, e aí minha irmã correndo ligou pro meu pai veio correndo do trabalho, e ele falou alguma coisa no ouvido dele, né? Do seu pai. O meu pai carnal falou no Uhum. ouvido do Exu do Lodo, e foi aí onde ele acalmou. Tá. E foi aí que ele pediu alguns processos já que teriam que ser feitos, que estavam atrasados, e essa questão da iniciação, de eu Uhum. tomar realmente um rumo ali, né, dali em Ele deu diante, um empurrão, né? deu um Na empurrão. verdade. Aí teve que vir meu pai de santo, a gente teve que fazer uns rituais, né, teve que dar o corte, a comida dele, teve que fazer algumas coisas, tive que fazer bori, tive que fazer um monte de Uhum. coisa, e aí dali em diante, aí eu meio que despertei. Certo. Aí eu falei, agora não vai ter jeito, eu vou ter que seguir. Porque eu fiquei assustado, né? Sim, né? Não é uma coisa E que é uma poderia te coisa. pegar em qualquer lugar, né? Exatamente. E aí, dali em diante, eu segui, né? Tá. Segui. E nessa questão assim, quando as pessoas falam, né, a falange de Exus, né, ele está em alguma, não sei nem se isso é possível, né, existe alguma cadeia de Exus em si, né, quem é, porque se falam muito, eu sou mais temido esse Exu, muitos se falam de Exu Caveira, Uhum. Exu do Lodo, e por aí vai, né, e cada um, ou acabou se levando, né, vou falar esse apelido, mas as pessoas acabaram empurrando, falando, não, esse Exu é assim, aquele Exu é assado, eu tenho medo desse, eu tenho medo daquele. Como que você vê essa, por isso que foi dado esse nome, né, falange em si. É, é assim, é aquilo que eu falo, depende muito também da vertente, né? Certo. Porque tem algumas vertentes que acham que Exu, ele é o Lorde, né? Ele é o guardião. Na verdade, foi construído uma base, né? Que Exu é um espírito evoluído, ou está em evolução, tá? Diante do meu entendimento, não. Exu não passa por essa questão de evolução, se tornar um lorde, né? O rei das trevas, como É, dizem por tipo aí. hierarquia, Exatamente. podemos dizer. Exu, a essência de Exu é assim. Se falar um pouco do Exu do Lodo, né? A gente fala, Exu é a vida, é a Uhum. morte, né? É o caminho, é a prosperidade. E eles têm essa essência mesmo de ser um pouco mais agressivo. Eles têm Certo. essa essência Essa mesmo. manifestação, você diz, né? Isso, exatamente. E até às vezes na fala, né? Na conduta ali de Ser como mais duro. ser mais duro, ser mais. Porque é a essência e não adianta a gente querer mudar isso. É. E é o que tentam fazer, né? Fazer essa mudança através médios conscientes que tentam, né, manipular Exu, passar na frente de Exu. E na verdade eu tenho um outro Exu ainda que é até mais ríspido que o Exu do Lodo. É. Que é assim, de cada 10 palavras, 9 ele fala palavrão. Palavrão. Entendeu? É difícil de lidar. Ele mesmo fala, ó, ele não vem, é muito difícil. Uma vez no ano ele aparece tudo. E ele fala, eu não gosto do ser humano.
Certo. É bem assim, sabe? Fica meio assustador para algumas pessoas aí que não exatamente. têm um conhecimento, não está Fica muito ligado assustador. naquela questão do dia a dia, Sim. né, e tudo mais. E também se fala muito sobre data, né, se é 29 de junho, se outros falam que é outra data, o dia mesmo dele, né? Existe essa coisa ou é Ah, tudo misticismo? eu acho que eu não acredito nisso. É, Não acredito. Eles comparam muito também dia de Santo Antônio, né? isso. 13 de junho em Exu, mas eu não. Mas em relação a dia da semana, por exemplo? Segunda-feira. Mas nesse caso já é mais certo o dia da semana do que o próprio dia do Ah, mês sim. específico, Ah, né? sim. Eu Ah, acredito na. perfeito. Porque é segunda-feira, né? Das almas, né? Então a gente cultua tudo que a gente vai se relacionar a Exu. A gente sempre pede, porque é um dia propício, um dia mais forte para lidar com essa energia. Porque histórias, né? A gente ouve, lê, conversa muito sobre isso e o Exu em si, ele é muito temido, Sim. né? Muito temido. As pessoas falam, não, que é o diabo, que é isso, que é aquilo, mas na verdade, quem começa. Isso são pessoas que realmente não têm o conhecimento da história. Porque se você for a fundo, você vai ver que ele é adorado por muitos. Né? Isso é uma verdade. Porque se não fosse isso, quando existe toda essa condição que agora passamos aí no carnaval, todo mundo fala sobre Exu, todo mundo a gente percebe que acaba adorando a religião. E isso, se você for procurar principalmente se alguma escola eventualmente for campeão, coisa do gênero, o tema que se usa hoje a cada 20 escolas, eventualmente 18 são toda nessa questão da própria religião. E todos abrem um caminho na questão de Exu e etc e tal. Aí as pessoas adoram nesse período e depois se afastam todo no restante do ano e só vão procurá-lo de novo no momento em que há essa necessidade. A própria história de Exu, né, já diz aqui, por que eu sou o primeiro? Porque sempre tem uma história por trás disso. E aí as pessoas, essa questão da própria religião, isso é muito bom, é muito bonito. Eu acho que as pessoas deveriam conhecer um pouquinho mais sobre a questão dos orixás e santos, seja o nome que as pessoas queiram dar, porque é muito legal. E não só quando tem a necessidade. E nesse momento em que ele se manifestou para ti, te deu um caminho, etc., a sua vida, você percebeu particularmente que deu um sacode na sua vida? Você acha que andou para trás em alguns momentos, se afastou de algumas pessoas para que a sua vida pudesse entrar nos trilhos? Eu tô assim. Quando eu falo de Exu do Lodo, eu meio que piso em ovos. Diante do que aconteceu comigo, dali em diante, tudo que foi dito por ele, tudo que foi falado através de um oráculo, através do meu pai de santo, eu fiz à risca. Uhum. Eu acredito que isso me fez amadurecer muito rápido, como Certo. se fosse da noite pro dia, né? E depois desse acontecimento, dali em diante, eu falei, meu, agora É aqui mesmo. as coisas vão mudar. E, cara, só me favoreceu. Só me favoreceu. Então, tudo que ele sempre disse, eu sempre segui muito à risca. E eu só prosperei, eu só cresci, eu nunca contrariei. Então, depois que eu passei por essa situação, que eu resolvi cuidar, que eu resolvi me dedicar mais, né, à religião, a ele, à espiritualidade do modo geral, eu nunca mais tive problema. Ah, entendi. Entendeu? Ele sempre me deu caminho, ele sempre me deu essa prosperidade, ele sempre me deu a proteção, ele cresceu muito junto comigo assim, sabe? Então, eu só tenho que agradecer. Perfeito. Porque eu digo porque muitas pessoas, há comentários, né, eventualmente, que sempre as pessoas falam, né, poxa, para mim, eu tive um alerta, né, fui num terreiro, um pai de santo falou isso, que eu tinha que fazer alguns trabalhos para Exu e tal, e minha vida acabou andando para trás, né, mas por que isso? Porque ele quis, como eu comentei, né, esse sacode é justamente para mexer com você, tirar realmente essas mazelas, toda essa
questão ruim que estava no seu caminho, porque ele está vendo tudo, até pessoas, eventualmente, e colocar pessoas no seu caminho que realmente vão lhe fazer bem, que é isso que é o X da questão, que a grande maioria acaba sofrendo, né? Que eu percebo. E você entende que há assim, uma união ou desunião em relação aos terreiros de Umbanda? Sim, existe muita desunião. O povo fala sobre união, né? Mas não exerce. Exatamente. O povo vai na internet, o povo fala, o povo frequenta eventos religiosos, fala sobre união, mas na verdade é aquilo que eu falei agora um momento atrás aí sobre a questão da internet, né? Que é o pessoal pegando vídeos, sabe? Falando mal de outros terreiros. Sabemos que existe pessoas que usam essa ferramenta para poder falar bobagem, falar coisas que não conhece, não tem conhecimento, ou propriedade para falar sobre aquilo. Mas é uma situação bem complicada, sabe, Nilton? Porque assim, ao mesmo tempo que tudo é colocado na teoria como união, na prática você não vê, né, esses terreiros unidos, Sim. sabe? Você vê eles um dia de evento, tudo bonitinho, tudo legal, tudo bacana, mas na prática é um atacando o outro, sabe? É um desfavorecendo o outro. É um querendo ser maior que o outro, é um julgando o outro. E aí. Os questionamentos, até no grupo, né, de pais de santo. E aí você acaba. Muitos terreiros hoje, assim, acabam se isolando de uma forma, sabe? Tipo, com uma convicção de que eu vou carregar o meu e o resto que se dane. Por isso que eu comentei que cada um acaba dando o seu jeito, né? Porque eu já ouvi alguns pais de santo falar, aqui na minha casa é desse jeito, né? E já vi situações também, né? Isso lá atrás, muitos e muitos anos atrás, um pai de santo com uma espada de São Jorge quis educar um filho de santo, né, com palmatórias, etc e tal, que lá atrás, eu não sei em que momento isso era correto ou não, e acabou afastando muitas pessoas, e cada um tem uma forma de cultuar o seu santo, e etc e tal. E como você comenta, se essa união acaba não existindo, embora existam associações que tentam, jornais, nessa época do ano que eu comentei, do carnaval, em alguns programas que chamam uma série de pais de santo, pastores, pessoas de outras religiões para debater, até mesmo a televisão, né? Mas eu percebo que não sai muito daquilo. É quase que chovendo molhado. Então, o que precisaria ser feito para que essa união, de fato, ela exista? Para a gente poder, pelo menos, tentar fazer a nossa parte. O que você acha que falta? Ou uma dica, né, que poderia ser feita? Eu acho que falta para o sacerdote entender o próximo, o outro sacerdote, né? Essa falta de comunicação, essa questão de julgar antes de conhecer, né? Antes de ter uma relação, uma certa amizade, entender. Eu acho que as pessoas vêm muito com a questão primeiro do julgamento, sabe? Entendi. De atacar a pedra, para depois tentar entender. Existem algumas coisas que a gente às vezes fala, né? A gente fala no podcast alguma coisa, aí faz um corte, alguma coisa do tipo, e eles não pegam o andamento da conversa. E aí tem muitos pais de santo, mães de santo, que já vêm atacando. Entendi. Sem te dar oportunidade. Quando você explica, né, qual que estava sendo, porque eles pegam um corte. Sim. Entendeu? Eles não pegam um andamento ali de tudo que estava conversando, que estava rolando naquele momento. Então, quando você explica, aí eles falam, desculpa, eu entendi errado. Então, o que ele fez? Ele atacou a pedra. Então, onde está a união nisso daí? Uhum. Entendeu? Aí você entra lá na página deles, está falando, porque os terreiros precisam ser mais unidos, os pais de santo precisam ser mais unidos. Tem alguns que têm essa união. Discurso pronto, né? Exatamente. Tem alguns que têm essa união.
Eu tenho uma união com um terreiro, com um outro pai de santo, entendeu? Que é muito amigo meu, que eu falo com ele todos os dias, a gente troca ideias, conversa, brinca, dá risada. Vai em visitações, no Vai, caso vou você na levando casa, os seus filhos até isso, lá e vou, ele vem na vice-versa? minha casa, eu trabalho com o Exu lá na casa dele, com outras entidades também já trabalhei, ele também já trabalhou na minha, já trouxe os filhos dele, eu Sim. já levei meus filhos lá, então a gente tem essa troca, né? Uhum. Mas isso não é uma coisa assim que deveria acontecer Costumeira, né? com a maioria dos terreiros para levantar a nossa voz mais ainda, para ter mais essa força, mas na verdade é ao contrário. É porque também não existe, né? Pelo menos até onde eu conheço, algum tipo, como você falou, né? Não existe uma regra, um livro onde as pessoas possam falar, olha, é assim que tem que fazer. Algum curso, por exemplo, de um pai de santo, como tem pastores, né, que fazem todo testemunhos, etc., os estudos da Bíblia e tal. No caso do pai de santo, para que fosse montar um terreiro em si, não existe uma cartilha para isso também, a não ser a vivência, não é isso? Isso. Eu acho que essa questão de você se tornar sacerdote, isso vem de dons, né? Eu acredito que eu carrego muito essa visão antiga dos mais velhos, né? Você, Até porque não é um negócio, né? sim, O candomblé ou a exatamente. umbanda, né? Eu acho que isso é um dom, né? Você Certo. nasce e você vai morrer com ele. Isso Uhum. não vai se modificar durante a sua vida. Ah, eu nasci sem dom, mas por um período esse dom apareceu. Não. Isso você nasce, né? E você morre. Isso é uma coisa que está se perdendo muito. Tá. E diante disso, através desses cursos de sacerdócio, a gente vê que a religião também está se perdendo muito. A gente vê, por isso que eu falo, né? A gente não quer fazer o julgamento, mas às vezes não tem como você também deixar isso passar. Porque você vê muita gente hoje fazendo curso, se tornando sacerdote, visando dinheiro, Certo. né? Visando negócios, visando como se fosse uma profissão ali, Uhum. entendeu? Para ele se beneficiar. Tá. Então, eu, particularmente, eu, Paiva, sou totalmente contra a um curso de sacerdócio. Você fazer para obter o conhecimento, até certo ponto, tudo bem, tá tudo certo. Mas assim, e o dom para você ter aquilo? Será que você realmente nasceu para ser pai ou mãe de santo? Uhum. Né? Será que você realmente tem esse dom, né, de curar pessoas, de colocar a mão em pessoas, de ensinar? É que nem você citou agora há pouco da questão de um pai de santo bater lá no filho com espada de Sim. São Jorge, entendeu? Como que um cara nasce com um dom de ser líder espiritual, né? E De tem ter uma. age dessa maneira agressiva. Será que realmente de fato ele nasceu com esse dom? Será que de fato ele foi preparado para isso? Uhum. Então, assim, existe muitas coisas por detrás, além de um simples curso de Entendi. sacerdócio. E no caso, uma pessoa que frequenta, né, que acaba se envolvendo e gostando, se eventualmente ela, a princípio, ela nunca percebeu um dom específico, mas ela acaba gostando, né, da própria religião, uma pessoa dedicada, ela, na sua opinião, ela poderia acabar sendo um futuro sacerdote ou ela estaria limitada a, a ser um rodante, por exemplo, um ogã, ou coisa do gênero? Então, isso daí fica uma interrogação, né? Precisaria estudar primeiro essa pessoa, ver de fato qual que é a mediunidade dela, Sei. se realmente ela tem caminho ou não tem, né? Como Ou sacerdote, limitações, com né? limitações, porque é aquilo que a gente fala, né? Às vezes as pessoas querem participar de um terreiro, de umbanda, e às vezes ela nem é rodante. Sim, Né? E às vezes ela quer contribuir e ajuda muito. E o com terreiro certeza. precisa dessas pessoas, que seja para levar um copinho de água, entendeu? Servir um copinho de água ali para uma entidade que estiver precisando, para um consulente, isso ajuda demais. Né? Uhum. Às vezes abrir ou fechar uma porta de um terreiro, isso ajuda demais. E existe terreiros que limitam essas pessoas. Ah, se Certo. você não tem essa mediunidade, se você não incorpora, você Não não, tem a não serventia, tem a né? serventia. Se a gente está com um quadro ali de cambono, no caso, Aham. que não incorpora ali naquele momento para estar ajudando, auxiliar a entidade, no momento a gente não está precisando. Eu já vi muito disso. Muito, muito, Certo. muito, muito, muito. Então,
eu acho essa visão totalmente errada. E a questão do caminho, se a pessoa tem esse caminho sacerdócio ou não, isso a gente precisa olhar de perto, precisa acompanhar de fato, entendeu? Assim, fugindo, né? A questão de 2025 em si, os regentes hoje, para esse ano, né? Quem são? Em ação, né? Em Em ação. ação vem na frente, algumas influências de Xangô vindo junto, mas Junto. quem tá na frente é em ação, né? Tá. Eu falo que é um ano muito bom, é um ano de transformação, né? Em ação vem trazendo transformação, vem trazendo mudanças. Uhum. E acredito que aqueles que plantaram em 2024, esse ano é muito propício para estar conquistando, para estar realizando. Então é Ok. um ano muito bom, é de movimentação. Aqueles que estão em busca de comprar alguma coisa, um imóvel, um carro, ou fazer uma faculdade, ou mudar de trabalho, mudar de emprego, conseguir uma colocação melhor, esse ano é um ano. É um Tá. ano muito E propício a isso. tudo na questão positiva, né? Isso. E, e vale para a questão negativa também, quem não foi assim, não fez tanta coisa boa o ano passado e esse ano vai colher, para isso também? Quem não plantou muito ano passado, esse ano tem que se movimentar praticamente o Certo. dobrado. Mas se movimentar, o ano é propício para Uhum. conseguir, tá? O ano é muito bom para essa movimentação. Aquilo que eu falo, Inhaçã traz muita transformação, muita mudança, né? Varrendo ali a sujeira, abrindo o caminho. Então, é se movimentar, aquilo que eu falo. Não adianta a pessoa ficar em casa e falar, o ano vai ser bom, né? Então eu vou estar esperando aqui o meu As coisas emprego, né? As acontecer, ficar coisas esperando acontecer, sentado, né? exatamente. Então Você tem que tem que correr se atrás, movimentar, né? exatamente. Se correr atrás, se movimentar, as coisas vão acontecer. A Pode ter certeza energia, né? disso. A energia é bem É, propícia aí para que dê tudo certo. perfeito. E no seu terreiro, existe assim algum relato de pessoas, né, eventualmente que não sejam daqui ou vinha de um outro local, um pouco mais distante, que tenham tido conhecimento do seu terreiro em si e veio e conseguiu algo, né, que tenha te chamado a atenção, alguma coisa assim positiva? Sim, Nilton, eu tive alguns relatos, né? Eu recebo muita gente de outros estados, tá? É mais assim para visitação, conhecimento? Por que que essas pessoas vêm até você? Só por curiosidade. Então, através da internet, da divulgação do nosso Tá. trabalho, chama atenção e muitos despertam esse interesse de ir lá conhecer. E especificamente uma pessoa veio de fato pedir ajuda, Certo, de longe. de longe, veio de Brasília. Eu recebo gente de Minas, Belo Horizonte, Mas Goiânia. é da mesma linhagem, assim, já é conhecida na, na religião, ou são pessoas que. Não, são pessoas que são até às vezes sacerdotes, Ah, tá. tá? Que vêm, mas assim, não são conhecidos, né? Uhum. Eu recebi há pouco tempo atrás aí uma pessoa que era de Recife. Eu fiquei sabendo, uma mãe de santo lá que tem um terreiro e tal, e veio conhecer a nossa casa, prestigiar a nossa casa. E eu Tá. acho isso bem bacana, né? Legal. A gente conseguir chegar. Mas especificamente, né, diante da sua pergunta, veio uma pessoa de Brasília. Uma mulher de Brasília veio e ela estava com a filha dela no hospital e os médicos já tinham meio que desenganado ela. E ela acompanhava o nosso trabalho pela internet já há um bom tempo. E ela desesperada, óbvio, né, mãe, ela sentiu um negócio no coração dela, tipo, e falou assim, meu, é o caboclo pena branca que vai curar minha filha. Ela falando isso. Ela Ah, acordou com esse sentimento tá. e o médico chegou pra ela e falou assim, olha, se você tem alguma fé, alguma coisa, você reza, mas Se eu já vou, apegue, né? mas eu vou adiantar que o estado dela é bem complicado. Enfim, ela pegou, comprou a passagem de avião e de volta pro mesmo dia. Ela chegou aqui em São Paulo à tarde e com volta tipo meia-noite para voltar para Brasília novamente. Uhum. E ela passou com o meu caboclo. Ela explicou lá pro pessoal, né, que veio de longe e tal, que queria passar com o meu caboclo, que teve esse sinal, tudo e passou. E ela chorava assim, como uma criança e tal. E aí o Pena Branca virou para ela e falou assim, falou, olha, fulana, a sua filha, ela tá com água no pulmão. De muito tempo que ela já tá
acamada, Uhum. ela tá com bastante água no pulmão. E isso tá tomando cada vez mais conta, né, do corpo dela e realmente ela vai chegar a óbito se não olharem isso. E ele pegou e falou assim: você vai voltar agora para lá e você vai pedir para olhar essa questão, porque se controlar isso, né, a sua filha vai viver. Só que você vai chegar lá, eles não vão querer fazer isso, eles vão falar que já olhou, que não é nada, que não sei o quê, e você bate o pé, você briga, você não sai de lá enquanto você não conseguir isso. Aí, beleza. Ela pegou, voltou para casa dela, foi já direto pro hospital, nem para casa ela foi brigar, não conseguiu nada ali, voltou no dia de manhã cedo. E aí ela bateu o pé, eles também não quiseram fazer, falaram que não, que não, que não. E aí ela bateu o pé, brigou, foi até a diretoria do hospital, não sei o que ela fez lá, remanejou tudo. E aí eles fizeram esse exame, realmente acusou. E começaram a tratar essa questão. Quando Certo. começou a tratar essa questão, ela começou a apresentar melhoras. Ela foi melhorando, 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 e hoje ela tá vivinha aí, bem pra caramba. Ai, que legal. E ela chegou a retornar à casa de Chegou, vocês mandou para... uma Ah, mensagem. é? Ela retornou, sim, fisicamente. Ela veio um dia só para agradecer, né? Porque ela acordou com essa certeza dentro dela e ela também mandou mensagem, né? Que tava dando tudo certo, que ela tava se recuperando. Então, assim, ela é eternamente grata. É, podemos dizer que seria um milagre isso, É um né? milagre. Que se não tivesse esse cuidado aí, essa Fé, né? observação, né? A fé A fé, né? A fé dela foi maior que tudo. Porque você sair de um estado, às vezes a pessoa não quer ir no terreiro e mora do 2 lado. quadras depois do terreiro e não se coloca a fazer isso, Uhum. né? E ela veio, pô, de um outro estado, gastou assim, passagem, você sabe, você comprar uma passagem em cima da hora, e de É, como você volta, falou, ir de volta, né? pô, uma fortuna, né? E aí só foi assim, bênçãos, né, na vida dela. A fé dela foi maior que tudo, né? É, pois é. E a maioria, né, no caso dos terreiros, eles sempre falam na questão de caridade religiosa, mas muita gente vê que é bem diferente de uma ONG, né? Porque a ONG a gente percebe que as pessoas auxiliam assim com muito mais facilidade do que a própria caridade. E isso a religião, ela tem esse dom e esse poder de ser caridosa, né? Porque a gente percebe isso, que pelo menos a grande maioria das casas fazem isso, né? Porque é bem pro próximo e a caridade ela sempre vem em primeiro plano no sentido de auxiliar todas essas pessoas mais necessitadas. Na sua casa especificamente, né? Você tem algum tipo de auxílio ou alguma ajuda com outros terreiros que em determinadas datas que se faz ou é costumeiro ajudar a essas pessoas que realmente necessitam e precisam dessa ajuda Aí você diz o caso espiritual. espiritual. Não, não. Aí nesse caso é só os trabalhos que a gente faz na casa Uhum. ou alguma consulta particular, no caso com o Exu do Lodo, Certo. tá? Aí a gente não mistura questões de casas, de outras doutrinas, Uhum. com outros pais de santo. Eu faço assim, faço o trabalho, falo o dia que vai ter, para qual situação vai ter, e a pessoa pode ir, ficar à vontade, entendeu? E a E, gente vai cuidar dela. e faz o trabalho na medida que vocês combinaram, né? Exatamente, Ah, perfeito. exatamente. E todo esse atendimento é tudo feito assim. Vocês têm o toque, né? Todo uma vez por semana. Como que é feito? O toque lá é feito uma vez por semana, todas as quartas-feiras, tá? Certo. A partir das 7h30 a gente libera lá as senhas, né? Uhum. E a partir das 8h30 a gente já começa o toque. A gente espera todo mundo se acomodar, ficar tranquilo, dar uma respirada, e às 8h30 a gente já começa os trabalhos. E existem bastante pessoas para poder dar todo esse apoio, né? Como você mesmo Sim, comentou, né? Eu particularmente já estive lá algumas vezes, eu sei como é. Foi muito bem recebido, né? Por todos, inclusive, né? legal. Um dos momentos que eu cheguei lá um pouco mais tarde, você já estava incorporado, então não deu para falar contigo, mas
eu posso garantir que realmente isso aconteceu e acontece, né? As pessoas são muito bem recebidas lá, e na medida que seja para tomar um passe, um acalento, né? Um abraço, sempre tem alguém para auxiliar. Isso aí eu sou testemunha de fato, né? E agradeço, inclusive. Ah, legal. E também existe uma outra situação, né, Rafael, da questão de a questão burocrática, né, fugindo um pouquinho do assunto, né? Porque o que eu sempre digo, né? Todo mundo tem que ter, né, alguém para auxiliar na parte administrativa, né, seja ela financeiro, uma ajuda, até mesmo para combinar todos os. Porque existem as contas a serem pagas e também existe uma documentação oficial para que um terreiro funcione adequadamente. Ao contrário do que muita gente pensa, que simplesmente, eu vou fazer na garagem de casa, e vou fazer num terreno que está alugado, enfim. Mas existe a questão documental, que aí eu percebo que você eventualmente necessita do profissional, né, que aí já entra na minha área, que é a parte contábil, né? Precisa desse consultor para poder lhe auxiliar. E como que foi a sua parte? Assim, você obteve muitas dificuldades em relação a isso? Conta um pouquinho para a gente aí. Olha, é necessário sim todo terreiro fazer a sua documentação, tá? Porque hoje a maioria dos sacerdotes tem a visão de que, como é um terreiro, né? É um centro religioso de fazer caridade, tal, não vai acontecer nada, ninguém vai... Não, realmente você precisa, tá? Isso é uma segurança para nós, sacerdotes do terreiro. Eu, com o meu terreiro, nunca sofri uma denúncia, alguma coisa por barulho, alguma coisa relacionada a isso, tá? Mas mesmo se também tivesse, eu também estava todo legalizado Tá certinho. coberto, né? Estava todo coberto. E isso é importante para os terreiros, porque tem muitos terreiros que têm dificuldade, né? Tem muitos terreiros que acabam recebendo denúncias de barulho, denúncias nas subprefeituras, e eles vão lá fiscalizar. E se você não tiver lá o seu CNPJ, se você não tiver a sua documentação, isso daí pode realmente afetar aí a vida do terreiro, né? O andamento do Sem terreiro. dúvida. Então, é importantíssimo, sim, buscar aí um contador, fazer a documentação, tá? Para a empresa, eu acho isso importantíssimo. Isso é uma coisa que deveria ser a primeira coisa que um sacerdote deveria buscar antes de abrir a porta. Certo. Eu digo isso porque eu tive a felicidade de auxiliar em um pequeno trabalho que houve a necessidade, né, Sim, com a Dani, né, sim, que você me auxiliou a procurou gente. e tudo mais para poder dar um caminho, né, porque realmente a gente sabe que é delicado, é um assunto que não é comum para todas as contabilidades em si, né, porque requer um conhecimento assim um pouco mais apurado, né? E a gente percebe tudo isso. Mas que a gente também tem toda a ciência de que tanto o administrativo, financeiro, como contábil, ele se faz necessário em todas as áreas. É Sim. como que eu sempre comento, né? Essa questão. Cara, eu realmente fico assim muito feliz pelo nosso bate-papo, né? Espero que Legal. esteja aqui aberto um próximo convite. Com Nós faremos certeza. novamente aí um pouquinho mais para frente. E só tenho a agradecer pela sua presença aqui conosco hoje. E a gente tem que encerrar de qualquer forma, né? Que se você pudesse, né, passar todo o seu contato, embora a gente vai passar do Instagram, tudo direitinho para os seus contatos para que as pessoas lhe procurem, né, como que é feito todo esse processo. E que você dissesse, né, suas palavras finais aí para a gente estar finalizando todo o programa hoje. Legal, Nito. Eu só tenho que agradecer o convite, né? E o que é mais interessante e despertou mais vontade de estar aqui hoje é por se tratar de um podcast que não é referente à nossa religião, né? Então você está dando oportunidade da gente falar um pouco da nossa vivência, principalmente essas questões documentais que o terreiro precisa, necessita. Então é importante para nós conseguir um pouquinho ali mais de espaço, né? Falar um pouquinho da nossa fé, falar um pouquinho da nossa religião. Então
que você continue com esse trabalho bacana, legal. Só tenho que agradecer pela participação de estar aqui hoje, tá bom? Sou eternamente grato aí. Espero voltar sim mais vezes, tá? Nossa. Vou ficar aguardando o convite aí. Sinta-se convidado. E para quem quiser procurar a gente aí, nós estamos localizados na Barra Funda, bairro Barra Funda, tá? Tá. Rua dos Americanos 468. Do lado do fórum ali, né? Do lado do fora, atrás da escola de samba ali da camisa verde e branco, Tá. tá? Que é bem pertinho. A do Atacadão, do Mercado Atacadão, a gente tá bem localizado. Bem na rua de trás ali, na Marquês São Vicente ali, estamos ali próximo. O nome do nosso terreiro é Terreiro Filhos de Fé do Caboclo Pena Branca, tá bom? Certo. Tanto no Instagram, quanto no TikTok lá, você acha a gente lá na... E agora a gente também tá no YouTube. Legal, não? Todas as plataformas, Isso, né? a gente já tá entrando no YouTube aí também. Então, quem quiser conhecer a gente, é só procurar lá Terreiro Filhos de Fé, do Caboclo Pena Branca. E só repetindo, os atendimentos são às quartas-feiras. As quartas-feiras, a partir das 7h30 a gente já distribui as senhas, tá bom? Tá. E às 8h30 a gente já começa a realizar os nossos trabalhos lá. Ah, legal. Tá bom? Perfeito. Foi um Isso prazer aí. assim, imenso em tê-lo aqui conosco hoje, né? Agradeço. Então. E mais uma vez, gente, eu agradeço a todos, né? E o nosso programa se finaliza dessa forma, como eu sempre digo. Pra que contabilidade? Um abraço a todos.